1 Timóteo, capítulo 1, verso 16. Amém? Está escrito assim, Timóteo 1, 17. Honra, glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Ao nosso Deus, invisível, mas real. 1 Timóteo 17, capítulo 1, verso 17. Certo? Então, amém. Ao Deus invisível, mas real. Então vamos orar a esse Deus que é invisível, mas é real nas nossas vidas. Amém? Soberano e eterno Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, porque Tu és bom. O Senhor tem toda misericórdia. Embora o Senhor seja invisível, mas o Senhor é real em nossas vidas. Nós podemos contemplar o agir do Senhor. Pai amado, que o Senhor está presente no nosso meio. Manifeste a Tua glória sobre este lugar. Toda honra seja dada ao Senhor. E cada um que adentrou neste lugar possa ser abençoado pelo Senhor, alimentado pela Tua palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa estar no nosso meio. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Abre a palavra, revela ela a nós, em nome do Senhor. Amém. Paulo fala de Timóteo, um Deus invisível, mas que é real em nossas vidas. E cada um de nós podemos ver essa realidade de Deus. Embora não enxergamos, mas podemos sentir e ver o agir dele. Ao a chuva que cai, ao sol escaldante, ao mundo que gira perfeitamente, nós podemos contemplar este Deus, a existência deste Deus. Embora nós não vemos, ele é real, a realidade deste Deus. Como nós podemos falar que um Deus não existe? Quando contemplamos a magnitude deste mundo, tal coisa em seu lugar, a ciência que se encaixa, o Deus é real. E Deus ele está escondido nas pequenas coisas, como Ele está mexendo as peças, movendo a roda da vida ao nosso favor. Então a cada minuto, a cada segundo, a cada obstáculo, a cada coisa que acontece, nós vemos o agir de Deus. Deus ele está no controle da história. Ele não perdeu o controle hora nenhuma. Muitas vezes ele antecipa a jogada e nós não percebemos, mas ele está se movendo. E o livro que mais encaixa, nós vemos um Deus invisível, mas real, é o livro de Esther. Eu gostaria que você abrisse o livro, Esther capítulo 1, verso 15. Quando eu falo para você de um Deus invisível, mas real, porque o livro de Esther, você não vê mencionar ou falar de Deus, mas você vê a todo tempo Deus no controle daquela história, Deus movendo as peças para que tudo cooperasse para o bem do povo dele. Olha o que diz Esther 1, capítulo 1, verso 15. E ele perguntou, segundo a lei do que se deve fazer, a rainha Vasti, por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitido por meio dos eunucos. Veja bem, Deus, o rei, fez o quê? Um banquete, uma festa. E ele convida a rainha Vasti para ele mostrar para aquele povo. A rainha, então, ela recusa o convite do rei. Então o rei ali na sua fúria, ele resolve destituir ela do cargo. Mas vocês acham que isso é por acaso? Aquela rainha não queria cumprir o papel dela de interceder junto ao rei. Como ela não queria fazer aquilo que devia fazer uma rainha, o que faz? Deus faz o quê? Move as peças do tabuleiro para destituir aquela rainha e colocar uma que ia cumprir os propósitos dele. Deus ele está no controle. Deus ele
diz o verso, capítulo 2, 17. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante deles favor e provação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dele, e fez rainha em lugar de... Olha como Deus age. Ele tira uma rainha e coloca outra no lugar, que vai cumprir os propósitos de Deus. Então, se tem alguém ocupando um lugar que não está cumprindo o propósito, Deus vai tirar e vai procurar alguém com o coração voluntário para pôr no lugar. Deus procura pessoas que têm um coração disposto a obedecer. E quando tem pessoas com o coração disposto a obedecer, Ele retira aqueles que estão lá que não querem. Quantos que tem o coração disposto a obedecer a Deus? Glória a Deus. Amém? Tem um lugar de direito te esperando. Então Deus destitui aquela rainha e coloca outra no lugar. Sabe por quê? A rainha Esther 2:21 diz assim: naquele dia, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamava Bigdan e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther, e esta disse ao rei em nome de Mordecai. Você vê que vai surgir pequenas situações que parece que não tem nada a ver. O que tem a ver Mordecai estar sentado, ficar sabendo de alguém que vai matar o rei e informar o rei? São pequenas coisas que parece que não tem nada a ver, mas são peças que vão se encaixar no propósito que Deus tem na sua vida. Sabe aquelas situações? Mas o que isso vai dar em quê? Calma, Deus está no controle da sua vida, e Ele vai guiar e direcionar para chegar ao fim que Ele tem para você. Glória a Deus. Então temos que estar atentos às oportunidades que surgem na nossa vida. Mordecai podia ter deixado essa oportunidade passar, mas não tem nada a ver com isso, né? Vai sair mais um rei, vai entrar outro, eu vou continuar da mesma forma. Mas Mordecai aproveita aquela oportunidade, porque aquilo fazia parte do caráter dele. Então muitas vezes surgem oportunidades de acordo com o seu caráter. Não perca. Aproveite cada uma. Amém? Esther 3:8 diz assim, olha o que diz. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todo o povo, e eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Esther 4:11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença, que não há de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamado para comparecer diante do rei. Eu atropelei aqui, mas vou voltar um pouco, tá? Então presta atenção aqui. Amã foi levantado, certo? Amã queria o quê? A morte dos judeus, sim. Mas agora já tinha uma rainha judia e alguém com moral diante do rei Mordecai. Então você vê como Deus age. Ele tirou a rainha e pôs outra no lugar, porque ele sabia que ia levantar alguém para destruir o seu povo. Deus está no controle da história. Deus também está no controle da sua história. Não há nada que possa surgir ou aparecer que não está no controle de Deus. A pessoa, se Deus não troca a rainha, Amã ia destruir o povo. Mas agora os planos dele seriam frustrados.
frustrado, porque havia uma rainha para interceder diante do rei. Então Mordecai fica sabendo do assunto e fala para Esther: Esther, Amã quer nos destruir, vai diante do rei. Aí Esther fala: mas eu não fui chamado, eu não posso comparecer diante do rei se ele não me chamar. Mordecai fala: Esther, não pense que você vai ser poupada por causa disso. Foi para isso que Deus te levantou, para interceder diante do Pai, diante do rei. E aqui nesse livro de Esther não acharam um segredo. Todas as vezes que vocês viram que eu li aqui, o rei, mas quando estava falando de Amon, falou o quê? O rei assumiu. Quando fala só o rei, embora não fale o nome de Deus, está falando de Deus. Quando cita o nome do rei, é que está falando de causas humanas. A humanidade está aqui. Deus está no controle da sua história. Você não saiu do controle de Deus. Deus age nas pequenas coisas. As peças se encaixam assim, por favor. Então, Amã pensou que ia destruir Israel. Mas Deus já tinha antecipado. Você vê como no capítulo 1 ele destitui uma rainha, no capítulo 4 surge alguém para destruir. Como Deus antecipa as coisas. Então, quando Amã levanta o decreto, Mordecai está em jejum, em pano de saco, Deus está no controle. Sabe aquela situação, irmão, que você está passando? Parece que não tem saída. Deus já preparou o escape para você. O escape já está preparado lá na frente, lá atrás. Ele já planejou tudo. Diz o irmão, vai dar certo. Esther 4,16. Olha o que Esther falou a Mordecai: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não coma nem beba nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver de morrer, morrer. Olha quem Deus colocou no lugar. O rei chama a rainha baixa e fala: não, rei, estou ocupada. Mordecai fala para Esther, e ela fala: não posso ir, talvez eu vou morrer. Mordecai dá um espregue nela, né, vamos dizer assim. Ela fala: quer saber? Se eu morrer, que eu morra, eu vou interceder diante do Pai. Como é esse tipo de pessoa que Deus quer? Pessoas que não se importam com o que vai acontecer, mas que estão do lado de Deus, estão dispostos a pelejar pelo Senhor, estão dispostos a manter o seu caráter independente da consequência do que venha a acontecer. Não abra mão do seu parecer diante do Senhor. Não abra mão da sua conduta diante de Deus. É isso que Deus requer de nós como igreja. Às vezes nós abrimos precedentes demais. Só hoje, né? O que tem? Nós temos que ser firmes diante de Deus. Isto é que se eu tiver que morrer, que eu morra, mas eu vou falar com Deus. Isso Deus requer de nós. Ele quer tirar pessoas lá de cima e pôr outras pessoas. Mas se eu pôr você ou pôr a mim, será que nossa atitude vai ser diferente do que está lá em cima? Ou vamos agir da mesma forma? Será que Deus pode contar com você ou comigo para fazer a diferença? Em um cargo ou numa situação que você está acima? Se você está na sua empresa, Deus quer te colocar lá no lugar de gerente ou de dono, você vai agir diferente. Ele pode contar com você para fazer a diferença? Ele pode contar conosco para ser diferente? Senão, não faz sentido Deus trocar. Faz sentido
você ficar orando para Deus te promover, se você não vai fazer diferença? Mas Deus olha, faz sentido eu ouvir a oração dele para tirar desse posto e colocar ele em outro lugar? Sabe que ele vai fazer diferença? Esther fez sentido, porque ela fez com diferença. Glória a Deus. Ela compareceu diante do rei e percebeu, mesmo correndo risco de vida. Esther 6:1 diz assim: naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei, e achou escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guarda da porta, que tinham planejado matar a sua. Então Naamã tinha preparado o quê? Uma forca para o quê? Enforcar Mordecai no outro dia. Mas naquela mesma noite o rei perdeu o sono. Glória a Deus. Você acha que foi por acaso? Ou foi Deus? Você não vai dormir nessa noite. Glória a Deus. Então, quando estamos sinceros diante de Deus, e quando temos cartaz diante de Deus, por causa do caráter de Mordecai, Deus mudou a história. Glória a Deus. Então, quer dizer para você, aqueles que estão querendo se levantar contra você, aqueles que podem fazer a diferença, vai perder o sonho. Você sabe quando a gente faz algo, né? Quem tem que, vamos dizer assim, que palavra que eu vou usar aqui? Mais pode. Quando você faz algo para alguém e alguém parece que esqueceu, não é verdade? Quando você tem crédito, sabe quando você tem crédito na casa e parece que as pessoas esqueceram? Quem tem crédito aí com alguém? Quem está devendo um favor para você? Tem muita gente, né? Sabe o que está devendo favor para você? Deus vai começar a incomodar. Chegou o tempo de você receber pelos seus favores. Amém? Eu sei que a gente não faz nada pensando em troca, mas a gente está somando no livro de Deus. E chega um tempo que Deus quer fazer a diferença na sua vida. Então Deus começa a incomodar. Pessoas vão perder o sono, mas vão lembrar. Aquela pessoa fez algo para o meu, retribuí ela. Então chegou o momento de você ser retribuído pelo bem que você fez. Agora quem não fez bem nenhum, só fez bem com alguém, mas bem. Claro, né? Sou crente, eu fiz. Então quando fazemos o bem, temos crédito. Amém? Então Deus vai. Então o rei perde o sono. E fala, o que eu vou fazer? Alguém gratificou o Mordecai? Alguém fez algo por ele? O servo falou, não. Aí o que fez? Chamou quem? Amã. Falou, Amã, eu estava pensando, Amã, o que eu vou fazer? O que eu farei para agradecer, para honrar alguém que fez o que eu quero honrar? Amã pensou o quê? É eu. Né? Toda pessoa pensa assim, né? Toda pessoa altiva, ela pensa dessa forma. Fala, rei, se eu fosse o Senhor que quer honrar alguém, bota os seus trajes reais dele, coloca uma coroa na cabeça dele, dá o seu melhor cavalo, o cavalo do rei, faz ele montar no cavalo, e alguém vai à frente gritando, assim faz o rei alguém que ele quer honrar. O rei, boa ideia, mano. Pega a Mordecai e faz isso. Imagina a cara do Naamã, puxando o cavalo e gritando dentro da cidade. Assim faz o rei. E depois acontece o que acontece, o rei descobre tudo que tem que acontecer. O
rei enfurecido. Aí chega alguém diante do rei e fala: ó rei, Amã construiu uma forca lá na casa dele. Você sabe que as pessoas estão do seu lado, mas estão contrariadas, mas não estão aprovando o que você está fazendo? Sempre tem um fofoqueiro desse, né? Aquele chega do rei e fala: ó, tem uma forca construída lá. Foi Amã que fez, para enfocar Mordecai. Toda situação tem um sujeito desse. Aquele que está ali só esperando você escorregar para te denunciar, seja do lado bom ou do lado mau. Mordecai foi denunciado, foi enfocado naquela forca. Aqueles que tentam o mal contra você, o mal vai seguirá. Amém? Foi isso que aconteceu na palavra. Mas não é isso que nos tempos de hoje nós devemos orar. Eu vou dar aqueles que tentam o mal contra mim, que Deus possa transformar o caráter. O mal que ele lançou contra mim, converta em bem na minha vida. Esse é o nosso coração, né? O coração que nós devemos ter. Não querer que o mal aconteça conosco, mas que aquilo que ele tentou contra você se transforme. Amém. Deus é bom. Amém. Então, no livro de Esther, é um Deus invisível, mas e assim ele age na sua vida. Embora você não veja, ele está no controle de todas as coisas. Ele está movendo as peças ao seu favor. Pequenas situações vão encaixando para que Deus possa abençoar a sua vida. Então quero chamar você, esteja atento, porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Oportunidades surgirão na sua vida para você fazer a diferença. Sabe aquela palavra? Você foi pesado, você foi motivo. Que você não venha estar em falta, porque Deus quer dar o plano das suas vidas. Mordecai, de servo do palácio, se torna governador. Por quê? Porque ele aproveitou a oportunidade. Porque foi um homem de caráter. Para a gente finalizar aqui, isso é 8:11 assim, ó. Nas cartas, o rei permitia que os judeus de cada cidade que se reunisse e se organizasse para defender a sua vida, para desfrutar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo inimigo das províncias. Olha como Deus age. Naamã fez um decreto para destruir todo o povo de Deus. Sim ou não foi? O rei não poderia simplesmente rasgar o decreto? Naquele tempo não. Mas sabe o que o rei fez? Falou: já que eu não posso rasgar, eu dou autoridade para você se defender. Já que ainda dá o tempo de lançar o diabo lá no lago do enxofre, aprisionar e aniquilar tudo, eu dou o nome de Jesus para você se defender. É isso que Deus nos deu. Você tem a capacidade de se defender contra todo o ataque do inimigo. Ele te deu arma, te deu ferramenta para você se defender. Chegará um tempo que ele amarrará o inimigo e aprisionar para sempre. Mas hoje ele deu permissão para você se defender usando o nome de Jesus. Amém? Então, Deus não vai tirar o inimigo do seu corpo. Deus não vai destruir os pecados. Vai te dar permissão para guerrear e para lutar. Às vezes, quando Deus tira o inimigo, Deus não te dê já ferramentas para você se defender. Eu te dei o que é necessário para você lutar. Eu te dei um nome que é acima de todo nome, para que todo joelho em cima da terra, embaixo da terra e na terra se dobre. Jesus Cristo. Todo o inferno estremece. Então, Deus te chamou para si, guerreira de Deus, e te deu as armas necessárias para você lutar. Então, Deus vai tirar muito livro da sua glória. Fala de orar, pode ver que não vai sair. Você vai ter que se defender.
A palavra diz assim, que vindo valente, vindo mais valente, ele faz o quê? Amarra o valente e saqueia todos os seus. Certo? Agora, se você é valente, sim ou não? Será que você vai deixar de outro mais valente que você? Vem um valente, vem outro mais valente, toma tudo que você tem, tudo que você dá, e amarra e toma tudo que você tem. Então você não pode deixar o quê? Que ninguém seja mais valente do que você. Deus te deu capacidade de se defender. Seja valente, seja forte, seja firme no Senhor. Amém? Glória a Deus. Oremos então de Deus, vamos orar nesse lugar. Amém? Então, o Deus invisível, mais real. Amém? Deus está agindo invisivelmente, mas está no controle da sua história. Soberano e eterno Deus, em nome do